Gênesis, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Facinho, né, Cis? Agora abra aí em Sofonias, capítulo 1. Aí a briga é grande, né, irmão? Ou então abra em Macabeus, 1 Macabeus. Abre aí, rapidinho. Já pensou se tem alguém? Tá aqui, pastor. Acha... Vagnão, foi lembrado, foi falar pra quê? Neymar Júnior tá aqui com o joelho meio ruim, mas tá ali. Ele e o Neymar na cirurgia de joelho estão, ó. Feliz pela tua vida, Vagnão. Que bom que a tua recuperação tem sido ótima, graças a Deus por isso. Você é muito importante para nós. Gênesis capítulo 1, todos acharam? Estou feliz que depois daqui o pastor Edson vai pagar pizza pra gente. Então é só alegria. Como é que você vai ficar triste com a igreja dessa, né, pastora? Fala aí. Pastor Edson vai pagar pizza? Não come não. Já foi, né? O pastor estava celebrando o aniversário da mamãe, né? Quantos anos? 69? 69 anos. Deus abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esses dois versículos, irmão, teologicamente tem muitas questões envolvidas aqui, que eu não quero entrar em questões teológicas com você. Tem muita coisa. Só desses dois versículos aqui, você tem livros e livros que traz um entendimento sobre o que aconteceu em Gênesis 1 e verso 2. Mas a palavra que cravou no meu coração, até baseado no tema que Deus me deu, é justamente o final do versículo 2, que diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E como igreja, eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 1 e versículo 2. Vamos lá? Aqui nessa versão fica mais fácil. 1, 2, 3, vai. No princípio... E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Repita de novo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O início do Gênesis, escrito por Moisés, ele traz uma ideia pontual do que aconteceu aqui. Porque a ideia de que nós vemos aqui, que era um lugar meio esquisito, né? Mas eu não acredito que era um lugar esquisito. Não acredito que era um lugar ruim de estar, ou sem forma. Que hora que a gente lê sem forma, vazio, havia trevas, a gente começa a ver, parece um lugar sombrio, um negócio esquisito, né? Mas não era. Primeiro porque a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus pairava, né? E você já viu, só me responda, já viu algum lugar onde o Espírito de Deus está e ali tem alguma coisa ruim? Tem... Onde o Espírito de... Primeiro que a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Então, o Espírito de Deus, ele pairava, e o incrível, que a palavra pairar, ou pairava sobre a face das águas, no hebraico, o significado dela é chocar, ou fertilizar. E essa palavra é usada para uma ave. Já viu uma ave chocando os seus ovos? Quantos já viram? Você acredita que a mesma palavra usada para uma ave que está chocando os seus ovos é a mesma palavra usada para pairava sobre a face das águas? Então você acha que de repente ali Deus estava o quê? Perdido? Parece que a imagem que as pessoas têm é que Deus estava ali sem fazer nada, andando para um lado e para o outro. Não, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, não me interprete errado, mas chocava. Certo? Sobre a face das águas. Deus estava gerando alguma coisa. Deus não estava andando para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Porque a palavra pairar, como nós acabamos de
de ver, até gostei de um outro significado que dizia energizar. Usando a palavra energia mesmo, estava energizando algo. Quando a galinha está, uma ave, até um gavião, está em cima dos seus ovos, ela está energizando eles, preparando eles, fertilizando eles. E a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, mas só que assim, não é por acaso, não era Deus perdido, sem saber o que fazer. O significado da palavra gerar é fazer nascer, amém? É dar existência, é germinar ou brotar. E isso fala de um nascimento, isso fala de algo novo que está vindo. Quando Deus estava pairando sobre a face das águas, é porque Ele estava preparando algo estava para acontecer. Algo estava vindo, algo estava para acontecer naquele momento. Se você prestar atenção, em João capítulo 7, versículo 38, Jesus fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Em outra versão fala assim: do seu interior brotarão. Ou seja, vai gerar. Vai gerar. E olha que incrível, preste atenção. Peguei isso de um estudo. No original, a palavra interior, ela vem da palavra grega koila, que quer dizer útero. Amém? Quantos estão entendendo? A palavra interior, que Jesus até declarou: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou correrão rios de águas vivas. No original, a palavra koila, ela quer dizer útero. Então Jesus estava dizendo sobre algo que estava nascendo, algo que estava acontecendo, algo que estava sendo gerado. Irmãos, Paulo fala até sobre isso, sobre Cristo ser formado dentro de nós. Escuta uma coisa, a vida com Cristo, ela é uma vida de formação. A santidade, ela é progressiva. A salvação, ela é imediata, mas a construção da santificação, ela é progressiva. O Senhor nos salvou e Ele está nos santificando, é um processo de santificação contínuo. Eu não estou santo, já era, pronto, não, eu estou em processo de santificação, algo está acontecendo. Cristo, cada dia, Ele vai sendo formado dentro de mim. Cada dia morre um pouquinho do Hélito e nasce um pouquinho de Jesus. E não adianta você dizer: não, estou pronto. Você nasceu para Jesus o mês passado, no outro mês você está dizendo: pronto, está tudo resolvido, agora eu posso fazer tudo que Deus me pediu. E muitas pessoas, até com esse entendimento, entram em lugares que Deus não te deu autoridade para entrar. Em um mês ela se converte, no terceiro mês ela está pregando, no quarto mês ela está desviada, porque ela não aguentou lidar com aquilo que ela queria lidar. Mas eu tenho um chamado, mas todo chamado envolve tempo, envolve caráter, envolve maturidade. Todo chamado envolve isso. Por isso que é diário. Irmão, Cristo vai sendo formado no nosso interior diariamente. O nosso velho homem, todos os dias, irmãos, embora a gente já tentou afogar no dia do batismo. Quantos afogaram o seu velho homem no dia do batismo? Só que você esqueceu que ele sabe nadar, irmão. O velho homem sabe nadar e ele deu a volta. E um mês depois ele aparece de novo, com desejos, com vontade. Né? Até o marido, a mulher se converte. O marido: não, ainda não. Tá. Daqui a pouco a mulher dá qualquer resposta, qualquer coisinha, né? O marido fala: você estava vindo na igreja? Ei, o que aconteceu? Que igreja é essa que você volta dando coice? Porque a pessoa está num processo de santificação, um processo de libertação. O seu interior ainda está recebendo, ainda está sendo regenerado pela lavagem da palavra de Deus. Mas só que é incrível que Jesus declarou que aqui dentro já tem uma fonte. Automaticamente, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo e recebe o Espírito de Deus, automaticamente aquilo que nós acabamos de ler, que acontecia sobre a face das águas, agora passa a acontecer dentro de nós. Quantos creem na palavra?
Por isso que Deus, ele tem prazer, irmão, de fazer em nós, para depois fazer através de nós. O prazer de Deus é gerar em mim, é gerar em você. O prazer de Deus é gerar sobre nós. Porque quando ele gera em mim, automaticamente ele tem a capacidade, a graça de gerar, de tocar as pessoas que estão à minha volta. Essa é a graça do Evangelho. Só que se você caminha no livro do Gênesis, que é o que a gente está lendo, você percebe que ao mesmo tempo que o Espírito, ele pairava sobre a face das águas, a Bíblia fala que Deus agora começou a criar. E como que Deus criou? Você pode ler comigo no versículo 3. E disse Deus, haja, através do verbo, através da palavra. Deus, tudo que ele queria ver, ele declarou com os seus lábios. Existem muitos, no nosso evangeliquez tem muita palavra que a gente usa, né? Minha palavra tem poder, minha palavra tem poder. E às vezes a gente ultrapassa os limites do nosso entendimento bíblico. E é claro que maldições sem causa, ou melhor, maldições que a gente libera, palavras de maldição sobre os filhos, sobre a casa, é claro que isso daí tem um peso. Satanás se aproveita de oportunidades como essa, e ele age através disso. Mas além das nossas palavras, existe uma palavra que é capaz de gerar, que é a palavra de Deus. E o nosso problema é que a gente acredita tanto que a nossa palavra tem poder, que a gente fala mais do que não presta do que a própria palavra de Deus. Tem crente que se uma macumbeira passar e falar assim, ó, vou pôr o seu nome na boca o seu nome na boca do sapo, ele não dorme à noite. Ele não dorme, por quê? Com medo. Não dorme, irmão. Ou então se ele passar e tiver uma macumba ali, ele não dorme à noite, ele fica vidrado, porque ele acredita muito naquilo. Mas ele não acredita que o sangue de Jesus está sobre ele, o purificando de todo mal. Ele não acredita que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque as pessoas, elas dão mais valorização para si, para suas palavras, para as palavras que te destroem, do que para a própria palavra de Cristo. E eu e você precisamos aprender a viver mediante a palavra de Deus. Deus começou dizendo assim, e disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Como que Deus criou todas as coisas? Através da sua palavra. A palavra de Deus, em um ambiente onde não tinha forma, em um ambiente onde as coisas estavam vazias, ele declarou, e disse Deus, haja, e disse Deus, e disse Deus, e Deus foi gerando, Deus foi formando, Deus foi fazendo, as coisas foram acontecendo, em um ambiente onde não tinha forma, onde nada existia. A Bíblia garante que a palavra de Deus fez com que coisas existissem. E outra coisa, do nada. Mas só que o texto bíblico garante assim, em João capítulo 1, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o quê? A palavra. E diz, é João falando de Cristo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra que o próprio Deus liberava no princípio nada mais era do que o próprio Cristo. O visível, ele foi feito a partir do invisível. É uma loucura isso. Por isso eu aconselho você chegar em casa, pegar esses versículos bíblicos e estudar, que você vai conseguir extrair revelações poderosas disso. Algo tão óbvio, tão claro, tão simples, mas capaz de gerar no seu espírito uma vida incrível, que é a vida de Deus. Perceba que naquele ambiente onde não existia vida, onde não existia perspectiva de vida, a palavra de Deus sendo liberada começou a criar. Tudo que Deus queria que existisse, ele gerou pela palavra. Tudo. A única coisa que ele não fez pela palavra foi eu e você, o homem. Amém? A única coisa, Deus não disse assim, ó, haja homem.
e houve um homem, e brotou um homem. Não, a Bíblia fala que do pó da terra Deus formou e fez um boneco de barro, com um tanquinho, uns com máquina de lavar. É, a vida, né, irmão? Mas ele fez do pó da terra, formou o homem do... Ele não disse assim, ó, cria o homem, passa a existir. A Bíblia fala que tem uma frase da Trindade ali sendo liberada quando ele fala façamos, no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali já era o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito se manifestando na criação do homem, dizendo façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então preste atenção. Deus, Ele criou o homem, ou melhor, Ele formou o homem, tocando nele, com as suas digitais, com a sua mão. Não foi através da sua palavra, foi tocando no homem, foi formando. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra, mas o homem, ele foi formado pelo toque de Deus. Pelo toque de Deus. Deus tinha prazer em formar o homem. O desejo de Deus sempre foi se relacionar com a sua criação. Nunca foi viver você de um lado e Deus do outro. O prazer de Deus sempre foi revelar a paternidade dele para mim e para você. Porque um Deus, você sempre vai se relacionar com ele oferecendo alguma coisa, é ou não é? Deus, o que eu posso te oferecer? O que eu posso fazer para que o Senhor se agrade de mim? Alguém que não se relaciona com Deus, mediante a sua paternidade, vai sempre buscar agradar a Deus com uma coisa que faz. Porque realmente um Deus, você se agrada com sacrifício. Mas um pai, você se agrada estando sentado à mesa com ele. Eu sinto uma unção nessa palavra, não sei se você está percebendo isso. Mas o Senhor nos chama para um lugar onde nós estejamos à mesa com ele. O maior mistério de Deus, diga comigo, o maior mistério de Deus. O maior, pastor, o maior mistério de Deus, ele foi revelado nas Escrituras. Quantos querem saber? O livro de Colossenses capítulo 1, versículo 25, versículo 27 diz: Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo. Presta atenção, Paulo falando, anunciando-lhes a mensagem completa. E essa mensagem, ela foi mantida em segredo por séculos e gerações. Mas agora ela foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês. Não, calma, eu preciso ler de novo. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Aí ele fala, e essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações. Mas agora, diga comigo, agora. Irmão, você vai ver sempre a Bíblia trabalhando no agora. Esse tipo de crente que, não, amanhã eu entrego minha vida a Jesus, amanhã eu vou servir o Senhor, eu vou ganhar dinheiro, depois eu sirvo. Pode não dar tempo. Toda vez que a gente deixa Jesus de lado para depois, alguma coisa dá ruim. Você está fazendo isso aí? Então essa palavra é para você, hein? Mas agora, diga comigo, mas agora ela foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este. O segredo é este. Cristo está em vocês. O que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Presta atenção, a Bíblia começa dizendo que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, amém? Amém? No Antigo Testamento, quando alguém recebia o Espírito de Deus, ele vinha sobre a pessoa profetizava e o Espírito de Deus voltava. Ele não era uma morada permanente, ele não vinha
e residia sobre uma pessoa, ele vinha, a pessoa profetizava, liberava uma palavra para a nação, para alguém, e aquele espírito voltava novamente, porque ele ainda não era permanente sobre alguém. Só que aqui ele fala que tinha um mistério, um segredo, ele foi guardado por séculos e gerações. E ele disse, esse segredo, agora ele foi revelado a vocês, ao seu povo santo, para que vocês participem das gloriosas riquezas. Aí ele fala, e o segredo é este: Cristo está em vocês. Aquilo que nós lemos em Gênesis, que o Espírito pairava, e a palavra pairar é chocar, é gerar, é preparar para um nascimento, fertilizar para o nascimento. O Antigo Testamento fala que alguns homens experimentaram 1 milímetro sequer, um pouquinho só, do que era o Espírito descer sobre alguém e depois voltar. Mas só que o incrível é que na maioria dos homens, não todos, que experimentaram esse pouquinho, eles foram impactados. Mas só que agora, Paulo chega a dizer algo incrível, quando ele declara para nós, esse segredo que estava oculto por séculos e gerações, agora chegou o tempo dele ser revelado para nós. E o segredo é este: é Cristo morando em vocês. Não é mais pairando, não é mais se movimentando sobre e depois voltando. Ele está dizendo, agora ele está em vocês. Então se naquele tempo onde ele só pairava, ele já estava gerando sobre a face das águas, eu fico imaginando quando ele mora em nós, o que ele não é capaz de fazer. Ah, meu Deus do céu, tem crente que não está não. Se tornar morada de Deus é se tornar um útero para Deus nessa terra. Se tornar a morada de Deus é eu me tornar um útero para Deus nessa terra, onde Deus vai fazer através de mim, onde o que Ele tem para fazer nunca fará sem mim. Nunca. Porque Ele disse, vocês são meu útero nessa terra, eu estou morando em vocês, eu estou gerando em vocês. Quantos creem nessa palavra, meu Deus do céu? O Espírito residindo. Mas eu quero ler algo que me vem na cabeça agora. Vamos lá, abre sua Bíblia lá em Hebreus. Vou ler no iPad, que eu quero ler em outra versão. Hebreus, se eu não me engano, eu não sou perfeito, eu acho que é o 11. Se não for o 11, é o 12. Se não for o 12, eu peço ajuda aos universitários. Hebreus 11. Isso aqui, irmão, tinha que ler todo, mas só que eu não tenho tempo. Mas eu vou ler com você, partir do verso... do versículo 29, só para a gente ganhar um pouquinho só de contexto. O capítulo 11 de Hebreus nada mais é do que falando da fé, e ele fala os grandes exemplos de fé. E a partir do versículo aqui ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, de todo mundo aqui, dos patriarcas, das matriarcas, de todo mundo que fez a diferença pela fé. E a partir do versículo 29, só para a gente ganhar contexto, fala assim: pela fé o povo de Israel atravessou o mar vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, eles morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. É o 7º dia, hein? 7º ano, é agora, vai cair tudo. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela os acolheu em paz, os espiões. Quanto mais preciso dizer,
Levaria muito tempo, olha só o que o escritor está falando. Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas que tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e até fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição de uma vida melhor. Isso daqui é muito pesado. Outros que foram torturados, eles se recusavam a ser libertos das suas prisões. Eles não queriam. Deixa-nos aqui. Mas você vai morrer aqui enforcado, decapitado, não tem. Deus tem algo melhor preparado para mim. Olha o versículo 36. Alguns foram alvo de zombaria, de açoites. Parece os crentes de hoje, né? Parece ou não parece? Alguns foram alvo de zombarias, de açoites, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. Outros ainda mortos a espadas. Alguns estavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Olha o verso 39. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da fé. No entanto, nenhum deles recebeu contudo o que se havia prometido. Não, vivendo isso tudo, eles ainda partiram sem receber a plenitude, sem ver a concretização do que eles profetizaram. Eles partiram sem ver, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. De modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Pastor, o que está escrito aqui? Esses homens profetizaram. Pedro até chega a dizer que muitos profetizaram e indagaram a Deus se o que eles profetizaram aconteceria no tempo deles. E Deus falou, não, é para um tempo futuro. Está oculto. Só que, perceba, como que Deus falava? Por parábolas, por sinais. Era assim que Deus falava. Quando Moisés estava na tenda, o que Deus falou? Ou melhor, Abraão, como que Deus falou com Abraão? Abraão, sai da tenda, olha para o céu, tu podes contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Abraão, olha a areia do mar, tu consegues contar? Não, Senhor, assim será a sua descendência. A forma como Deus falava com os homens era como? De forma visível, trazendo uma imagem. Como que Deus falou com Jeremias? Jeremias, o que você está vendo? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele falou assim, pois viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando Deus falou com Jeremias, o que ele disse? Jeremias, desce até a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desceu, o que ele ouviu? Nada, ele viu. Quando ele viu, ele falou, Só que deixa eu te falar, todos esses viram algo que deixaram eles com água na boca, dizendo assim, tem algo para acontecer. Senhor, vai acontecer agora? Não vai. Quando Moisés, ou melhor, quando Abraão, o que Moisés, o que você quer, hein, Moisés? Tá bom, Moisés, eu vou falar de você rapidinho. Quando Moisés estava no deserto, porque ele quer estar entrando no meio aqui, atrapalhando a gente. Tá bom, Moisés. Quando Moisés estava no deserto, que ele bateu na rocha, que saiu água, aquilo representava quem? O Cristo. Quando Moisés passou com o povo, aí Moisés, estou falando de você. Quando Moisés passou no meio do mar vermelho, o que aquilo significava? Batismo. Ou seja, a Bíblia em todo momento já estava anunciando a graça, mas não a concretização. Quando Abraão estava em cima do monte, que ele foi sacrificar o seu filho Isaque, que Deus falou, opa, tira a mão do menino, que ele olha para o lado, tem o quê? Um cordeiro. Deus proveu o cordeiro, ele foi e sacrificou o cordeiro.
Era para a gente estar no lugar de Jesus. O que que Deus fez? Opa, vem para cá, porque eu tenho um cordeiro que é o meu filho. Então sempre anunciou. Mas só que incrível que esses homens nunca viveram a concretização. Melhor dizendo, eles viveram a sombra. Entende? Quantos estão vendo minha sombra aqui? A sombra anuncia que existe algo real, amém? Mas ela não é real. O Antigo Testamento que esses homens viveram foi a sombra. A sombra não tem perfeição, tem? Tem detalhe na sombra? Não tem. Na sombra você não vê os detalhes, mas ao vivo, no real você vê. Tudo aquilo que esses homens viveram era sombra. E eles fizeram tudo isso? Se vivendo a sombra, eles fizeram tudo isso? Imagine se eles estivessem vivendo a realidade, que é Cristo em nós. O que eles não teriam feito? No Antigo Testamento, o Espírito Santo tolerou falar com eles através de sinais. Mas no Novo Testamento, no tempo da graça, Ele não tolera mais. Todas as vezes que Deus tem que falar comigo, com você, através de sinais, é porque nós não estamos ouvindo Ele no Espírito. Porque se Ele já deu o Espírito, não tem por que mais Ele dar sinais. E quando Deus fala com a gente através de sinais, isso nada mais é do que uma resposta de uma imaturidade nossa. Porque na verdade, se Ele já deu o Espírito, a Bíblia fala que tudo que Deus tem para falar, Ele testifica no Espírito. É uma convicção, é uma certeza inabalável de que Ele perdoou os meus pecados, de que Ele me salvou, de que Ele me santificou pelo seu sangue, e que Satanás não devo mais nada para Ele. Se o que esses homens viveram foi uma sombra e eles fizeram o que fizeram, eu fico imaginando hoje, se o mistério que estava oculto foi revelado, se aquilo que eles viviam um pouquinho, agora nós vivemos na plenitude, porque a Bíblia garante que eles viveram coisas grandes, mas não era o suficiente, não era completo, não era a plenitude. Mas o que nós estamos vivendo é a plenitude. Eles trabalharam, eles malharam o trigo lá atrás, para que hoje eu e você pudéssemos viver isso. Por isso, não deixe para amanhã, entregue-se a Cristo hoje. Não deixe para viver amanhã, não deixe para dizer a Deus: ah, Senhor, eu prometo que amanhã eu vou te buscar. Não, Ele está dizendo: eu quero você hoje, eu quero você agora. Eita glória. Por quê? Porque nós nos tornamos um útero de Deus. O que Deus tem para fazer na minha casa, o que Deus tem para fazer na minha família, o que Deus tem para fazer na minha geração, na igreja, no bairro, eu sou o útero para Deus fazer. Deus vai gerar através de mim. Ele não só paira sobre mim, Ele mora em mim, Ele está gerando em mim. Pode gerar, Senhor, pode gerar, porque eu vou nascer. Pode gerar que aquilo que o Senhor colocar em mim vai brotar. Aquilo que o Senhor depositar em mim vai tocar as pessoas. Aquilo que o Senhor depositar sobre mim vai tocar as pessoas. Quando o anjo apareceu para Maria em Lucas capítulo 1, o anjo falou assim: Maria, você vai ter um filho. E ela falou assim: mas como? Eu sou virgem, eu nunca tive relação com homem nenhum. Como que eu vou conceder e vou dar à luz um filho, se eu nunca me deitei com homem nenhum? O anjo olhou para ela e falou assim: mulher, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Estava dizendo assim: não precisa, Maria, porque a mesma palavra descerá sobre ti, a expressão descerá sobre ti o Espírito Santo, ela vem do grego, que significa que a palavra no grego, no original, é espiquiazo, que significa envolver em uma nuvem sobrenatural de esplendor. É o complemento da palavra rachab, que significa exercer uma energia. É aquilo que a gente começou a ler lá em Gênesis. O anjo estava dizendo assim: fique tranquilo, o Espírito vai descer sobre você e ele vai gerar. O Espírito vai energizar, vai liberar sobre você o poder. Um poder criador. Eu vou envolver você com o meu sobrenatural. Era o que ele estava dizendo.
Mas como, Senhor? Como que vai acontecer se eu nunca deitei? Não, Maria, eu te envolverei. Não haverá nenhum espaço da sua vida que eu não esteja ali. Isso é envolver. Não haverá nenhuma lacuna do teu coração que eu não esteja ali. Eu vou te envolver com a minha glória. E a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Maria. E ele fez o que sobre ela? Ele gerou. Porque ela tinha um útero preparado para isso. Por que você fica orando para que alguma coisa aconteça na sua vida? Por que você fica orando para que as coisas aconteçam em algum lugar, em algum ambiente, em alguma coisa? Por que você não vai gerar isso? Isso já está lá, ó. Esse negócio já aconteceu. No mundo espiritual tudo já está pronto. Pastor, que loucura é, eu vim hoje louco mesmo. No mundo espiritual tudo já está pronto, irmão. Grave isso daí na sua mente e vai em casa orar pedindo a revelação disso. No mundo espiritual tudo já está preparado. Jesus falou assim: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O meu espírito, ele já está pronto. O meu espírito já tem tudo que Deus disponibilizou. Porque o espírito veio de quem? Veio dele. A minha alma não. A minha alma sofreu abusos emocionais, tristezas, angústias. Então ela foi ferida, então ela precisa passar por um processo de renovação, de regeneração, perdoando, liberando perdão, aceitando perdão, sendo curada. É a alma, sentimentos, emoções, armazenamento de sentimentos, emoções, né? Coisas que estão na nossa mente, que quando você libera com os seus lábios, você pode alcançar cura, mas o espírito não. E outra, a carne, ela é fraca. A carne, irmão, já viu alguém que lê Bíblia tem insônia? Não existe. Eu não conheço um crente que lê Bíblia que tem insônia. Quem não conhece a insônia, ela é prima da falta de sono. Entendeu? Eu não conheço, porque eu pego a Bíblia para ler, dá sono. Eu pego a Bíblia para ler, dá sono. Não tem insônia quem lê Bíblia. Impossível, irmão. Não, salvo que quem não pega nem lê Bíblia já dorme. Só me ouvindo aqui já estão assim, ó. Epa. Então preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa, eu quero ler algo com você. Nós geramos, o mundo espiritual já está preparado. Quando algo acontece aqui no físico, aquilo no mundo espiritual já está formado, porque no mundo espiritual, a velocidade do mundo espiritual, irmão, é muito rápido. É muito rápido. Quando Daniel orava 21 dias, já estava acontecendo uma treta enorme nas regiões espirituais, e desce anjo e sobe anjo. Aí Gabriel falou, agora teve que vir o capitão, o chefão lá, quem é? O Miguelzão, ele teve que vir porque estava brabo lá. O príncipe da Pérsia, com não sei quem, estava uma briga grande. Estava tendo uma movimentação na velocidade da luz, assim, que na terra a gente não acompanha. Porque o mundo espiritual já está pronto. Existem coisas, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que você lê nas escrituras, então que algum pastor prega, que você fica assim, uau, que revelação. Não é revelação. Já estava dentro de você. Sério, pastor? Já estava. Você só, tá aqui. Porque Deus não colocou nada incompleto dentro de nós. O Espírito está pronto. Por isso que mude a sua oração. Fala assim, Senhor, ajude-me a receber tudo que o Espírito Santo tem para mim. Essa é a oração. Aprendi com Benihim no livro dele, A Unção. Essa é a oração. Agora preste atenção numa coisa. Nós geramos no mundo espiritual. A oração, você pega aquilo que está no mundo espiritual e você traz para a terra. Está meio mística essa pregação, mas você vai entender. Você pega no mundo espiritual e você gera na terra. Quantos conhecem Elias, o profeta Elias? A Bíblia fala que ele orou, ou melhor, que ele profetizou dizendo que teria 3 anos e meio de seca. E os céus cerrou, irmão, não choveu. Não choveu. Só que a Bíblia fala que depois
em 1 Reis capítulo 18, versículo 42. Acabe foi comer e foi beber. E Elias tinha acabado de profetizar, dizendo assim: diga para Acabe se aprontar os seus carros, porque vai chover. Mas só que o moço de Elias ficava toda hora subindo no monte, dizendo assim: Elias, não tem nada não. Elias vai: moço, rapaz, vai chover. Elias não estava mais aguentando aquilo, não falou assim: faz isso daí 7 vezes, para ele ficar indo e voltando e sair da frente dele logo. Vai lá. A última vez que ele voltou, ele falou assim: Elias, tem uma mão, tem uma nuvem, melhor dizendo, tem uma nuvem. Ela é desse tamanho assim, do tamanho da mão de um homem. Era o suficiente para Elias falar assim: então desça, avisa Acabe, avisa ele, para ele emparelhar os seus carros, levantar e meter o pé, porque vai chover. Agora preste atenção numa coisa, o versículo fala assim: Elias, porém, quando ele disse isso, Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se ao chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. E orou. Pastor, o que é? Ele foi gerar. As mulheres que já gerou, qual que é a posição de gerar? Elias, naquele momento, ele colocou a cabeça, ele agachou em posição e ele foi gerar o que ele estava profetizando. Aí tem um monte de gente besta dizendo assim: Elias, ele profetizou e até Deus obedeceu. Não, está errado isso daí. Está errado, pastor, está errado. E eu vou ler para você porque está errado. Tiago, capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Olha aí o segredinho. Elias era um homem como nós. Coloca na NVI. Eu espero, Diana, pode ficar tranquilo. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. Tipo assim: Deus, me ajuda, Senhor. Eu sou teu servo. Irmãos, fervorosamente, Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele orou novamente, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Agora preste atenção: o homem e a mulher de Deus que ora, ele está constantemente gerando no mundo espiritual milagres, provisões. Ele está gerando, vai gerando. Foi isso que Elias fez. Quando ele profetizou, ele não foi para frente do sofá assistir Netflix. Não há nada de errado com isso. Ele não foi para o Instagram para dizer: presta atenção. Ele foi para o joelho, não sei se eu vou conseguir, mas botou a cabeça e ele gerou. Ele foi para o lugar onde as coisas acontecem. Ele foi para o lugar onde aquilo que parece que empacou, que parece que não vai, é ali que acontece. É na oração. A oração gera. A oração traz o mundo espiritual, traz a realidade do espiritual para aquilo que está acontecendo na terra. Talvez você olhe, a realidade terrena é uma, mas você não pode olhar pela realidade terrena. Nós precisamos olhar pela realidade espiritual, porque no espiritual tudo já está pronto. No espiritual as coisas acontecem na velocidade que você nem imagina. E por que Tiago começa dizendo assim: Elias era homem como nós? Porque ele está dizendo assim: ei, para com esse negócio, para de idolatrar os outros. Elias é assim como eu e você. A diferença foi que ele orou fervorosamente. Em outra versão diz: ele orou com instância, ele orou com perseverança. Senhor, eu estou diante de ti, gera essa chuva para que o Senhor seja manifestado. É isso! Quando Ana, nós falamos aqui domingo passado sobre Ana. Quando Ana, ela almejava por um filho, a Bíblia fala que ela orava constantemente. E um dia o sacerdote Eli estava meio com a visão, já estava meio maluco das ideias. Ele olhou e falou assim: mulher, você está embriagada essa hora.
Você já está embriagada. Ana falou assim: não, meu Senhor, não se trata disso. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida forte. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. O que significa isso? O que significa isso? Lê aí 1 Samuel capítulo 3. Vamos lá, lê. Você vai entender o que Ana estava fazendo. Vamos entender o que Ana estava fazendo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O que diz? Vamos ler junto. 1, 2, 3. O que Ana estava fazendo? Olha o cenário. Na versão NVI fala assim: o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. O que Ana estava fazendo? Ana entendeu que a causa da oração dela não era só para ela. Ana, parece que ela estava dizendo assim: Senhor, eu sou um útero para essa geração. Eu estou orando fervorosamente. O menino que o Senhor me entregar, ele vai ser teu. Enquanto o povo vivia em um ambiente desse, onde Deus quase não falava, onde ninguém tinha visão de Deus, era uma escassez da voz de Deus. Mas ali tinha aqui uma mulher, grave isso, que estava gerando onde? Na angústia, no sofrimento, na angústia da alma. Uma mulher que estava ali, irmãos, em oração, sendo muitas vezes mal interpretada até pelo sacerdote. Mas Ana estava gerando, porque o ambiente era de escassez, o ambiente era de destruição. Mas Ana estava gerando, e a Bíblia fala que naquele tempo Deus não falava. Naquele tempo as visões não eram frequentes. Mas Ana entendeu que ela era o quê? Ela era o quê? Um útero profético de Deus. Ana entendeu que ela era um útero. O cenário era devastador. O cenário era sem Deus, era sem visão. O sacerdote Eli já estava perdendo a sua casa. Os filhos de Eli já estavam todos perdidos no pecado. O sacerdote Eli já estava sem visão. Anos depois a arca seria tomada. Eles viveriam um dos maiores massacres dentro de Israel. E uma das coisas mais terríveis eles viveriam. A arca seria tomada de dentro do povo de Israel. O problema não era o pecado dos filhos de Eli. Dá um pouquinho de retorno para mim, que eu já estou sem voz. O problema não era o pecado de Eli. O problema era que Deus não falava. O problema é que não tinha visão, que Deus raramente se manifestava falando com alguém. Porque aquele ambiente rejeitava a voz de Deus. Aquele ambiente rejeitava a visão de Deus. E todo ambiente que rejeita a voz de Deus, toda casa que rejeita a voz de Deus, ela não gera mais. Não se ouvia sobre Deus. Ninguém mais se ouvia. Vão falar, assim diz o Senhor, ninguém ouvia. Ninguém mais saía do quarto dizendo assim: deixa eu te falar uma coisa, eu vi Deus, Deus falou comigo. Não se ouvia. Mas só que o capítulo 3 começa a dizer que de repente um menino que foi gerado onde? Na oração. Em uma mãe que tinha um útero profético, um ventre profético. Aquele menino, de repente ele começou a ouvir uma voz dizendo assim: Samuel, Samuel, o Samuel. E ele não entendia. O que será que é isso? O que será que é isso? E ele não entendia. Samuel, sabe o que era? Era Deus voltando a falar com a terra. Era Deus voltando a falar com o seu povo, porque agora tinha alguém com seus ouvidos sensíveis e com o seu coração voltado para Ele. Pare de esperar pelos outros, pare de ficar esperando por alguém.
Deus pode fazer através de você, na sua casa, no meio dos seus filhos, lá na sua empresa, onde você estiver. Você não precisa esperar por ninguém, você só precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Eu estou disposto a ouvir, eu estou disposto a silenciar a minha voz, eu estou disposto a silenciar a voz de qualquer pessoa, para que a tua voz seja audível no meu interior. Oh, não grave, isso é muito forte, irmão. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Versículo 19, versículo 21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Por quê? Porque Samuel nunca deixou com que nenhuma das palavras de Deus deixasse de se cumprir. E o Senhor continuou a aparecer em Siló. Isso me marcou. Ninguém mais ouvia dizer que Deus tinha aparecido em algum lugar, irmão. Ninguém mais ouvia dizer que Deus está aqui. Ó, Deus apareceu ali. Imagine o que é a tua casa. A tua casa é o Siló. A tua casa é essa Siló aqui, ó. Que muitas pessoas estão dizendo: não é mais possível. Nada, Deus não faz mais. Não é mais possível Deus fazer alguma coisa. Só que lá em Siló, o Senhor continua a aparecer em Siló, pois foi ali que o Senhor se revelou para Samuel por meio de sua palavra. Siló se tornou um útero profético, onde Deus vinha, falava com Samuel, e Samuel ia e cumpria tudo que Deus falava. Siló se tornou um lugar onde Deus vinha, falava com Samuel. Já não tinha mais esterilidade da voz de Deus. Já não tinha alguém que quando Deus falava ele virava as costas. Agora tinha alguém que quando Deus falava ele falava: sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Por quê? Porque agora a terra estava passando por um momento por um avivamento poderoso. Agora tinha alguém que ouvia Deus. Agora tinha alguém que estava com o seu coração sensível a Deus. Agora tinha um homem que estava com seus ouvidos voltados para o Senhor, com o seu coração rendido. Eu quero te falar uma coisa aqui, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Se levanta desse lugar que você está e vai para Siló. Se levanta desse lugar que você está, porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer fazer de você alguém que vai transformar muitas outras pessoas. O Senhor quer fazer desse fruto. Quem está grávida aqui? Só a Débora? Tem mais alguma mulher grávida aqui? A Evelyn também. Ela não levantou a mão. A Evelyn, eu profetizo que esse fruto que está no ventre de vocês, eu profetizo, e Yasmin também, eu profetizo que esse fruto que está no ventre de vocês, eles serão algo para a nossa geração. Ainda que alguém amaldiçoe, ainda que alguém diga: não, mas olha só, aconteceu o que? O Senhor, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe não está aqui, domingo passado eu não falei isso, mas ela é livre disso. Minha mãe tentou me abortar muitas vezes. Você sabia disso? Não foi uma nem duas. Ela já me pediu perdão, eu já liberei perdão para ela, nós seguimos em paz. Minha mãe já tentou me abortar muitas vezes. Deus falou assim: eu não quero. Eu não quero. Esse menino que você está tentando abortar, ela nem imaginava que iria mudar a história da família dela. A minha família antes de mim era uma, depois de mim é outra. Porque eu creio nisso. E ele já falou: nenhuma das pessoas que cruzaram o seu caminho ficarão da mesma forma. Porque naquele ventre tem um profeta, naquele ventre tem uma mulher de Deus, naquele ventre tem um homem de Deus, naquele ventre tem alguém que vai transformar. Me perdoe de expor o Diego e Yasmin. Ele é meu irmão. Eles tiveram um deslize e ela engravidou. Isso está fora daquilo que nós construímos como família. Mas só que nós nunca vamos abandoná-los.
Porque se minha mãe tivesse me abandonado, eu não estaria aqui. Talvez muitos não estariam aqui. E nós nunca vamos abandonar Diego, Yasmin e esse fruto que está no seu ventre. É isso, irmão. Me perdoe por expor vocês, mas essa palavra é para esse momento. Essa criança, esse menino que já nós descobrimos ontem, esse menino que está no seu ventre. Assim como minha mãe me teve fora do tempo, assim como Davi foi um filho gerado, bastardo, assim como muitos aqui, que talvez cresceu sem pai, ou talvez cresceu sem mãe, ou talvez nunca teve o amor do pai e de uma mãe, ou foi abusado. Ei, deixa eu te falar. Você está dormindo? Levanta, acorda para a vida. Você está acreditando que as coisas na vida de um cristão acontecem por acaso? Não. Essa pessoa que hoje está te ouvindo, que hoje está do seu lado, amanhã pode se tornar um grande profeta de Deus. Você pode assistir ele pela televisão, você pode assistir ele nos lugares. Por quê? Porque o curso de Deus não é o meu e o seu. Porque para nós, Deus é o Deus dos evangélicos. Esse é o nosso problema. Porque para nós, Deus é evangélico. Para nós, Deus é evangélico. Que Deus só faz se for evangélico. Nós estamos enganados com Deus. Eu libero sobre essas crianças. Levante sua mão sobre a Evelyn, sobre a Yasmin e sobre a Débora. Vamos lá, irmão, levante sua mão. Libere e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, essas crianças vai mudar a história desses pais. Aleluia. Essas crianças vai mudar a história da família deles. Essa criança vai vir para trazer o mover de Deus sobre elas, porque nós declaramos que elas são úteros proféticos para essa geração. Yasmin, eu declaro sobre você essa palavra. Você não é por acaso. Deus tem algo para fazer em você. Eu declaro, Débora, em nome de Jesus, Deus está fazendo através de você. O Benício será nessa terra alguém muito poderoso, com a ousadia de Deus, trazendo aquilo que nós precisamos. Levante sua mão e declare isso. É um ambiente profético. Gere pela palavra de Deus nesse ambiente. Toda morte, toda esterilidade, toda maldição cessa aqui hoje. Eu declaro sobre as mulheres que querem engravidar, sobre os homens e mulheres, casais que estão aqui que querem engravidar, que o Senhor toque, que o Senhor toque, que o Senhor toque o nosso ventre. E libere cura, e libere milagre. Vamos lá, esse é um ambiente profético. Gere. Gere, aproveite. Libere palavras proféticas de Deus agora nesse ambiente. Deus pode mudar a sentença da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Libere, aproveite esse ambiente, aproveite esse ambiente. Riacho conto rebaixo rebanabananas. Riacho robaixo rebanabanaba. Oh, Ele está gerando em nós. O Espírito Santo está vindo sobre você. E Ele está dizendo: eu estou gerando no seu interior. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito, vamos, gere nesse momento. Manifesta o teu poder, revela. Deixa Ele tocar você, deixa Ele transformar, deixa Ele gerar em você. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Talvez você diga: meu filho não veio no tempo certo. Nem eu
no tempo certo. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Eu vim carregando algo que minha casa precisava, que minha família precisava, que todos aqueles que estavam à minha volta precisavam. Deixa eu te falar, você tem, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí dentro, tá aí, Mona. Sua família, quando você pisar os teus pés lá, eles vão reverenciar a sua casa, a sua família, o seu esposo, não por causa de vocês, mas pelo que eles verão de Cristo em vocês. Quando vocês pisarem naquelas terras novamente, o Senhor entregará riquezas espirituais para vocês. Grave isso. Coisas que o dinheiro não compra. Com peso da tua glória, vem com peso da tua. Preste atenção em algo. Fica nesse mesmo espírito, tem uma unção muito forte aqui. O livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz que Elias, ou melhor, Eliseu, ele estava passando pela cidade de Jericó. E a Bíblia diz que os homens da cidade chegaram até Eliseu e falaram assim: Eliseu, deixa nos falar uma coisa. A cidade de Jericó é uma cidade muito boa, muito bem situada, mas tem um problema. As águas dessa cidade são amargas e a terra é estéril. Essa terra é estéril. E o povo estava dizendo assim: faça alguma coisa por nós. O cenário era um cenário devastador, um lugar que estava sendo devastado pela esterilidade, por águas amargas. Não tinha alegria, não tinha prazer. Era uma terra boa, bem situada, mas só que naquele lugar nada vingava, nada dava certo. Tudo que se lançava na terra morria. A Bíblia diz que Eliseu olhou e falou assim: traga-me um prato novo de sal. Um prato novo. Ele faz questão de dizer um prato novo. Ponha sal sobre ele. Eliseu não estava indo fazer simpatia. Eliseu não estava indo fazer esquisitice. Não. Porque o que fez a diferença não foi o sal que ele pegou. A Bíblia diz que ele disse: olha aí, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele foi aonde? Lê comigo aqui, eu preciso que você... E ele foi aonde? Ao manancial das águas. E deitou o sal nele. Ele foi no manancial. Mas só que não foi o sal que fez a diferença. O que ele disse? Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, e já não procederá daí morte e nem esterilidade. A palavra profética, a palavra de Deus, quando ele disse assim diz o Senhor, era Deus liberando a palavra sobre aquele ambiente. Era Deus curando a fonte da cidade. Porque quando Deus tocasse na fonte da cidade, toda aquela cidade que era estéril passaria a ser fértil. Toda a amargura que estava lá na fonte, que estava sendo gerada dentro da cidade, a partir do momento que a palavra de Deus entrou naquele lugar, aquele cenário mudou. Aquele cenário já não era mais o mesmo. A palavra profética, ela mudou aquele cenário. A palavra de Deus, ela mudou aquele cenário de morte e esterilidade em um ambiente de águas saudáveis. Porque a palavra profética de Deus, que está no mundo espiritual, ela constrói na terra um ambiente para que Deus faça a vontade dele.
Só que Eliseu foi onde? Eu preciso da sua ajuda. Onde Eliseu foi? Na fonte, nascente. Era onde as águas começavam a brotar. Essa palavra, quando veio no meu coração, me veio esse texto bíblico e me veio no meu espírito. Eu até escrevi na hora. Deixa eu ver se está aqui. Me veio na hora, a palavra nasceu já desse... Quando eu escrevi assim: ventres se abram mediante a palavra de Cristo. Tanto o ventre profético da igreja, como o ventre físico, biológico das pessoas sejam liberados mediante a palavra. Me veio isso no meu espírito, e essa palavra é para esta casa. Nesse 7º ano desta igreja, sobre sua vida. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus está sendo liberada sobre você e sobre a sua casa. Isso, levante suas mãos para receber. Faça isso mesmo. Eu declaro: toda esterilidade financeira, emocional, espiritual cairá por terra em nome de Jesus. Toda esterilidade cai por terra hoje em nome de Jesus. Se você era alguém que vivia altos e baixos na sua vida financeira, se você era alguém que vivia altos e baixos na sua vida com Deus, no seu casamento, na sua vida espiritual, eu libero hoje uma constância. Eu libero hoje, em nome de Jesus, uma frutificação sobre você. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Receba que tudo aquilo que estava amargo seja liberado. Doçura do Espírito, doçura do céu, doçura do céu. Recebe, recebe. E vem com peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida. Você precisa receber essa palavra. Essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra pode mudar a sua história, pode mudar a sua casa. Essa palavra pode mudar a trajetória da sua vida. Vem com peso da tua glória que nunca mais haverá esterilidade, haverá morte, haverá tristeza, amargura. a tua glória me cobrir. Flua o rio de vida que a verdade Do teu reino, reine em mim. o Espírito do Senhor está liberando sobre nós ousadia, força, graça. Vem com peso da tua glória. Rebababababa. Vem com peso da tua glória me cobrir. Levante suas mãos e libere essa palavra. De vida Que a verdade, as verdades do teu reino. levante suas mãos e libere essa palavra sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre o seu casamento, sobre sua vida. Vem com peso da Riaçuki andeneba sonhe manabanas. Riaçuki andeneba sonhe andenebanas. Riaçuki andeneba sonhe andenebanas. Vem com peso da tua glória. Vem com peso da tua glória aqui. Vem, Senhor, vem com peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Algo está acontecendo aqui, algo está acontecendo. Espírito do vivo
Algo está acontecendo nessa noite. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vejo casais aqui vivendo uma nova estação. Leandro e Débora, se inaugura uma nova estação sobre vocês, sobre sua casa, sobre sua vida financeira.